Última igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor receberam a mensagem do Senhor Jesus depois de sua ressurreição. Sendo assim, esse trabalho que teve o início no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, praticamente se refere a 2000 anos de evangelismo, de mensagem cristã ao mundo, falada e expressada como se chama a Igreja Gentílica. E sendo assim, se encerrará com a volta do Senhor Jesus nos ares, sendo o encontro do noivo com a noiva, conforme Paulo registrou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16 e também no 17. Igreja de Filadélfia era uma das igrejas da Ásia Menor, a penúltima igreja, praticamente antes um pouco da Revolução Industrial, conforme os pesquisadores informam, que certamente essa igreja, nessa época, permanecerá firme na proclamação do Evangelho da volta do Senhor Jesus e também na distribuição de Bíblias, onde que o mundo praticamente teve um grande êxito na evangelização. E sendo assim, naquela ocasião, quando Jesus Cristo mandava uma mensagem a essa igreja de Filadélfia, certamente ele fez um elogio, dizendo que diante dela foi aberta uma porta que ninguém pode fechar. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 8. E também a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, praticamente um pouco antes da Revolução e continua também até o fim. E sendo assim, essa igreja praticamente vivia na beleza, também no conformismo, riquezas, materialismo e também considerada como a água morna. Portanto, é o reconhecimento do Senhor Jesus ao modelo típico daquela região, onde pedra branca, algodão, tecidos, lá também considerada como uma cidade de água morna e também produtora de colírio perfeito, onde os médicos praticamente saíam de porta em porta, levando saúde aos cidadãos. E Laodiceia, apesar de rica, Jesus chama de pobre, cego, miserável e nu, a ponto de jogar fora. Portanto, esta mensagem também estava determinada porque essa igreja julgava ser alguma coisa, praticamente não se preocupava mais com um novo reino, a transformação que Jesus veio fazer a este mundo, a ponto de resgatar aqueles que estavam distantes. Apocalipse capítulo 3 e também no versículo 15 a 17, esta mensagem Jesus pôde transmiti-la e também para que chegassem a transformação, assim como Filadélfia. Paulo também expressou que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, também desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, e também caluniadores, sem domínio próprio, cruéis do bem, traidores e também soberbos, mais dos prazeres humanos do que o prazer de Deus. Praticamente, Paulo também se referia aos tempos finais da igreja e à situação da época que estamos vivendo. E sendo assim, Jesus disse que ouro provado, isso é para que Laodiceia pudesse enriquecer a sua fé, confiança, amor, determinação e perseverança. Quando ele dizia que
pedra branca, praticamente ele estava referindo veste de justiça, limpeza no sangue de Cristo. Bem-aventurados são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pela porta. Sendo assim, Apocalipse capítulo 22, no verso 14, era a expressão do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia e também para a nossa época, que corresponde a épocas daquela igreja naquela ocasião. E também em relação ao colírio, praticamente Laodiceia estava cega, estava em situação difícil, porque julgava ser poderosa e com todos os bens que podiam ter, mas estava longe do Senhor Jesus, porque lutava por si próprio e rejeitava a oportunidade que era dada a elas naquela ocasião, correspondente também aos dias de hoje, que sendo a última etapa da igreja aqui na terra. Portanto, colírio significa visão, sabedoria do céu, para que o ser humano possa ter utilizado como instrumento na mão de Deus. E sendo assim, a graça de Jesus Cristo, o poder da fé e do amor em Cristo, praticamente pode salvar os pecadores. Porque Paulo já dizia isto, que a graça de Deus me transforma, me salva, a ponto de que sou o principal pecador. Ele reconhecia a sua dificuldade e a sua situação que sozinho não podia vencer. E também, em outras palavras, o apóstolo que pôde levar esta mensagem a um povo externo, praticamente dizia: sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Significa que o ser humano pode vencer por Jesus Cristo, conforme ele expressava em Romanos capítulo 8, no versículo 37, somos mais do que vencedores. E sendo assim também, Senhor Jesus Cristo também deixou bem claro nesse sentido que, ao que vencer, lhe concederei para que se sente comigo no meu trono, e assim como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Portanto, era a mensagem naquela ocasião para a igreja de Laodiceia e também para os dias de hoje, que corresponde o ciclo à época de Laodiceia. Jesus bate a porta, portanto, o qual tem um trinco ao lado interno. E sendo assim, só o ser humano que pode abrir e permitir que Jesus entre e faça morada. Portanto, Jesus expressou que ele é o médico, ele traz a saúde, roupas brancas, colírio e visão. Portanto, uma oportunidade para um bom relacionamento com ele, como Salvador, Príncipe da Paz. E ele tem certamente uma paz duradoura. E sem ele não há paz. Disse ele que a paz que ele traz ao mundo é uma paz duradoura, não como o mundo dá, mas uma paz que praticamente deixa o ser humano feliz, porque as coisas de Deus se transformam. Praticamente ele diz: se abrirdes, eu e o Pai junto viemos e nele fazemos morada. Porque quando o ser humano reconhece isto, significa que o Espírito Santo já se faz presente, porque é ele que convence o pecador que precisa de um Salvador. Praticamente Pedro, um grande apóstolo do Senhor Jesus, também entendeu isto, a ponto do Senhor Jesus dizer a ele naquela ocasião que não foi a carne nem o sangue, mas foi Deus que revelou através do Espírito. Praticamente, em outras palavras também, o apóstolo Paulo pode deixar bem claro que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses fazem parte da família de Deus. Portanto, ser transformado e renovado é só através do Espírito Santo que faz com que o ser humano entenda. Por isso que o trabalho da igreja se deu início
no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio de uma forma especial para prosseguir com a mensagem cristã até que ele volte. São um trabalho realizado então por estas igrejas. Naquela ocasião na Ásia Menor e nos dias atuais, hoje Laodiceia, e praticamente se encerrará o trabalho da igreja aqui na terra com o encontro do noivo com a noiva nos ares, conforme está determinado por Paulo, porque ele recebeu do Espírito de Deus. Certamente ele que esteve em outros lugares, em outras regiões celestiais também, porque Paulo teve essa ousadia, assim como João e também outros, mas Paulo teve essa ousadia de levar esta mensagem a um povo externo, a um povo que estava longe, distante, que pudera compreender o Evangelho. A mensagem cristã que Jesus foi para o céu, um dia voltará, mas também, por outro lado, o Senhor Jesus está presente, porque em todos os lugares ele se faz presente. Como ele disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, são épocas diferentes, são modificações que sucedem por épocas. E hoje esta oportunidade é para a igreja até o retorno do Senhor Jesus, ao encontro com a mesma nas regiões, significa nos ares. E estarão para sempre com o Senhor. É a mensagem do Evangelho que se concretizará um dia. Bem-aventurados são os que creem na palavra de Deus, pois esta não se envelhece. Essa dura de geração em geração, praticamente com ciclos e épocas que há mudanças, mas certamente a palavra de Deus permanece.